Adiante. Peraí, Começa alguma coisa meio espanhol? Sei lá também. Como o espanhol? Dá um exemplo aí. Tipo assim... Buenas tardes, chicos! Ah, não. Esquece isso. Começa como Você tá ligado que o episódio sobre México foi o passado, né? Eu sei. Porque você não vai falar sobre o episódio passado? Tipo, agradecer? Muito bem. Beleza. Senhoras e senhores, com essa linda introdução em espanhol do nosso amigo Vitor, começamos mais um História Não Serve Pra Nada, nosso segundo episódio. Aqui quem vos fala é Gabriel. Fala aí, gente. Como que vocês... Epa! E aí, gente, como é que tá as coisas? Já partimos para mais de 40 dias de quarentena. E é isso aí. E como que vai a quarentena de vocês aí? Caminhando. Caminhando pra onde, gente? Seu quarto? Aprendendo bastante. Aprendendo o quê, Ricardo? Deitar na cama, ficar de boa. É isso aí, gente. E é com essa abertura fenomenal de quarentena que nós, do História Não Serve Pra Nada, viemos aqui. Antes de começar o episódio, né, galera? A gente vai dar nossos cumprimentos ao pessoal aí, nossos amigos e conhecidos e anônimos, que não foram muitos ainda, que compartilharam nosso último episódio com o pessoal, fez comentários, críticas construtivas, que a gente sempre está aberto também. Muito obrigado de coração para todo mundo aí. A gente vai ler alguns comentários, né, gente? A gente fica muito feliz com isso daí. Uhum. Isso foi muito bom, o comentário de todos, assim. Mesmo quem não comentou, valeu por assistir. Lembrando que nós somos 3 historiadores, né, que estão fazendo os podcasts sobre história, que nós usamos esses ganchos para conexão com a vida real, né, para a história ficar mais atraente. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre os comentários, galera. E você, Ricardo? Exatamente. Não é um podcast sobre games, né? Então é Sim. Relação da história com os games, né? E as outras fontes. Então eu queria agradecer também a todos os ouvintes, a quem interagiu com o nosso podcast, que respondeu, que criticou também, que ajudou nesse impulsionamento do nosso trabalho, né? Um trabalho que é de início, mas a gente está aprendendo muita coisa também, né? Sim. E um dos comentários que eu queria ler é o do Timóteo, né? Do Rafael Francis. Ele propõe assim pra gente. Falem sobre as 3 canções do Bowie compostas na época dos primeiros envios de sondas de longo alcance e do Homem à Lua. É sensacional, Gabriel. Música e história lindamente reunidas e muito emocionante. Ele propôs sensacional, Gabriel. Propôs um tema pra gente aí, música e história, né? Tem um cara também que comentou na nossa página, né? E muita gente comentou também. O Gabriel Gortan, ele comenta assim: muito bom o podcast. Saudade de você, Billy. Parabéns aos 3, aguardando o próximo. Um abraço, Gortan. Obrigado aí. Um abraço, de verdade. Foi bom te ver no carnaval aí, mesmo não estando em muitas condições. Tem um comentário aqui que eu achei muito legal também, do Brix, meu amigo Renan Brix. Ele do nada, assim, eu postei no Instagram, no Story, o nosso podcast, daí, porra, eu fiquei muito feliz aqui com o comentário dele. Aí, mano, eu vi hoje enquanto trampava, achei muito massa, parabéns. Se me permitir sugerir um assunto, dúvida pessoal, é sobre a Copa de 70 e a relação com a ditadura militar no Brasil. Parabéns, man, sucesso pra vocês. Obrigadão, Brix, de verdade. A gente falou aqui sobre um dia aí falar sobre futebol, né? A questão da ditadura é muito importante também, é uma discussão que a gente tem conversado muito esses últimos tempos. Infelizmente a gente vive em um Brasil que está muito negacionista à ciência, né? Mas a gente está pensando sim em falar sobre futebol. E essa sua questão aí da ditadura, assim, eu acho muito importante. Outras pessoas também, né? Tem o Danilo, que mandou pra gente. Vou citar algumas aqui, mas eu agradeço a todos, né? Danilo, Vitória, Letícia, a Cris também. Cris Souza, que foi minha professora de história. Ah, tá.
E muita gente, né? Muito obrigado mesmo. Pô, de verdade. E o Ivo, um amigo meu aqui de Piracicaba também, fez um comentário muito legal falando ali na nossa página que deu até vontade de jogar o jogo. E foi uma das pessoas que falou isso. Então aqui eu lanço a campanha hashtag Rockstar Paga Nós. Gostaríamos de um investimento financeiro. Tá bom. Eles vão falar, tá bom. Ó, nem Espera lá sentado. Só os últimos lançamentos aí, últimos consoles, a gente tá ótimo, né? Principalmente Claro. Só deixar de graça os games, tá de boa. É, só isso. Pra todo mundo. Agradecer o Daniel Reis aí também e o Will Pagdense. Aí, pode comentar. Tamo junto, é nóis. Aê! E um comentário de um conhecido meu e do Victor aí, do Colégio de Piracicaba. Ele é professor de geografia, né, o Luiz, e ele comentou aqui que achou muito legal, mandou uma mensagem para mim no Instagram falando que foi muito legal o episódio, que ele com certeza vai usar aí para as aulas dele. Eu fiquei muito feliz com esse comentário. Nossa, demais. Aí sim, que bom, fico feliz. Comentário do professor também, né, a gente agradece muito. Sim, e é isso que o Ricardo falou também, né, Vitor? Além de ser uma coisa que a gente está aprendendo muito, e aprendendo mesmo, porque questão da edição, questão das coisas que a gente vai falar, questão de tudo, gente. Aprender a mexer aqui, como o Ricardo mexe muito nessa questão de postar, o Vitor nessa questão de ficar compartilhando. Além de tudo isso, da gente ser novo nisso, tem a questão também de nós três sermos historiadores na área da educação, e é uma questão também pró da educação nesse país que a gente está vivenciando tantos ataques, né, gente? Sim, é importante isso. É importante. Além de uma questão mais pedagógica, é uma questão de alerta, né? Também. É uma proposta da gente dar voz, né? Também, né? Pra gente da educação que é oprimido o tempo inteiro. Então, gente, vamos ao que interessa, né? Já acho que no meio, vamos lá. Já foi dito aqui os agradecimentos. Desculpa se a gente esqueceu de alguém aí, né? Mas é isso. Agora é o nosso segundo episódio, gente. Ô, Ricardo, você consegue fazer aí a risada do Coringa? Eu? Não. Faz aí, consigo, não. Não sei fazer também, mas... Como sei fazer. Não consigo, não vai dar certo. Não consigo, não vai. Com essa imitação maravilhosa, o nosso segundo episódio vai ser sobre o filme do Coringa, agora lançado em 2019, né? Do diretor Todd Phillips. E a gente vai dar aí um apanhado geral, mas com uma novidade. Não vai ser só uma questão disso, a gente não vai só abordar a história conforme a gente tá propondo, né? A gente também, pela primeira vez aqui no programa, sendo que são 2 episódios, mas tudo bem, vai trazer uma convidada, a Silvia, é uma psicóloga formada aqui, cidadã aqui de Piracicaba. Então, antes da gente chamar ela aí para nossa conversa, eu gostaria que os experientes, Ricardo e Vitor, dessem uma introdução aí histórica pra gente ver como que vai ser essa mistura aí da história com a psicologia. Por favor, gente. Mas vamos lá. Acho que eu vou iniciar. Vou iniciar. Pronto, bem, galera. Começando o nosso debate aqui, eu queria lembrar vocês daquela mentalidade e daquele processo histórico que existia no século XIX, que a gente abordou também no primeiro episódio, que é o progresso, né, acima de tudo. É uma mentalidade que é de extrema importância para a gente conectar com essa questão da loucura, com essa questão da exclusão das pessoas em prol de um progresso. No episódio passado a gente falou um pouco disso, de uma sociedade, né, no século XIX, extremamente progressista, no sentido de progresso mesmo, e que exclui o diferente, que é o indígena, não é o europeu, não é o que vai se dar melhor, né? Então ele exclui. Nós temos uma outra exclusão agora, né? Que são essas pessoas que, segundo do século XIX, não batem bem e têm que ser excluídas em prol de alguma coisa, de uma marcha da história, né? Em prol de você nivelar acima, né? Que é extremamente excludente. A gente tem que lembrar que essas mentalidades eram excludentes, sim, onde as pessoas que tinham pessoas que existiam maior benefício dessas questões. Depois a gente vai dando exemplos. A questão é que nós vamos falar sobre a loucura aí dentro do Coringa, né? Se a gente for pensar do lado histórico, a loucura nem sempre foi entendida como doença, né?
também sempre foi interpretado como doença. Ao longo da história a gente vê que, por exemplo, na Idade Antiga, na Antiguidade, as pessoas olhavam para os loucos e achavam que eles eram manifestantes de deuses, né, de poderes divinos. Muita sociedade naquela época pensava isso. Olha, aquele cara ali que tá louco, ele tá tendo uma manifestação divina. A antiguidade tinha muito esse pensamento, né? Depois a gente vai ver isso na Idade Média, que o louco vai ser tratado como uma manifestação do próprio diabo mesmo, né? Tem alguns textos que falam disso, né? Que as pessoas que eram tratadas como louca naquela época, Sim, era como se fosse o diabo dentro delas, né? E é uma série de interpretações que a gente tem dentro da história diferentes. Cabe a nós não julgar, porque era o pensamento da época, né? Na Idade Moderna, por exemplo, a gente vai entender que esse louco ele vai estar nas naus, né? Esse louco, vão ser criados barcos para esses loucos serem jogados da cidade. Lembrando que essa questão de hospitais, de você excluí-lo, de os hospitais estão dentro dos muros dos burgos, né? Só que eles estão excluídos ao mesmo tempo, né? Principalmente a partir do século XVII, você tem um racionalismo muito grande, né? Se vocês entendem disso, do progresso que a gente sempre fala, né, e coloca nas nossas análises históricas, né? E depois disso você amplia. Você tinha pequenos lugares que eram exclusivos para doenças da época, né? Lepra, peste bubônica. E esses lugares eles foram construídos durante a Idade Média, eles precisavam ser utilizados, né? Então você começa a colocar pessoas com outros tipos de doença, como a sífilis, com outras doenças venéreas, lepra. Então, como algumas doenças vão passando e outras doenças vão se colocando, né, no decorrer da história, esses lugares estão cheios de pessoas, né? E, por exemplo, a sífilis, no seu último estágio, ela afeta o cérebro também, afeta as questões mentais da pessoa. Desculpe qualquer coisa, a gente não é médico, psiquiatra, né? A gente é historiador. Isso que eu estou fazendo uma interpretação de um livro, né? Que a gente deu uma estudada, tudo. Então, no final do século XIX, que você começa a ciência mesmo a adentrar, né? No XIX, adentrar mais nesse universo. Isso. Uma medicina, lembra-se, com as compreensões daquela época que a gente estava falando, do processual, da onde você tem que excluir para consertar, e também uma mentalidade extremamente burguesa, se diferenciando dos outros séculos, que era uma mentalidade mais aristocrática. Então, seguindo isso, a gente vai desbancar em questões históricas que chegam ao ponto de exclusão e matar mesmo, né, e você exterminar, que são as questões referentes ao nazismo, né, de você criar um progresso, vamos chegar, se a gente tem que fazer isso, né, para matar essas pessoas, excluir elas. Então é isso que chega. Você chega num massacre que teve, não só de judeus também, mas de pessoas com deficiência mental, com deficiência física. Então é isso que chega a culminar nisso, né? Exatamente. Eu acho interessante isso que você disse, porque a gente vê como que a sociedade que traça diferentes sociedades, né, tem o costume de marginalizar e excluir, varrer certo tipo de pessoa. Por exemplo, você falou aí da questão da guerra, também a gente, voltando assim, mais atrás na história antiga, a gente tem questão de guerra também, por exemplo, Esparta, que os meninos que nasciam com deficiência era jogado de um desfiladeiro. Só dando esse adendo aí pra gente perceber como a história ela também é excludente, as sociedades são excludentes, né? Isso, sim, exatamente. Sim. O que o Vitor falou aí sobre a medicina, no século XIX a gente tem a construção do que a gente entende hoje como hospício, né? Sim. E aí vai ser o maior momento de exclusão social dos loucos. Por quê? Porque a mentalidade da época acreditava que se você fazendo isolamento dos loucos, seria uma cura boa para eles, né? Mas a gente sabe que na verdade não é assim, né? A gente precisa de um tratamento mais humanizado.
Sim, e lembrando, gente, esses loucos que a gente fala não são só pessoas que têm alguma coisa mesmo, que necessitam, são pessoas que são excluídos mesmo. Muitos pobres eram jogados, muitos dependentes químicos eram jogados, excluídos. Marginalizados. Isso, marginalizados. Que não eram bons para uma sociedade produtiva. Eles não produziam dentro de uma ótica burguesa. Eles não produzem. Eles devem ser excluídos da nossa estrutura social. Que daí a gente sabe que vai desembocar em exclusão em massa, que é o nazismo, e são outras experiências manicomiais, como a gente vai destacar. Então chama a Silvia aí e vamos para o que interessa, meus filhos, que é a profissional aí falando de psicologia junto com nossas visões históricas. Vamos, meus filhos, que é de graça, é só ouvir aí, bora. Só ouvir. Gente, com muita honra que hoje, pela primeira vez, no nosso humilde segundo episódio, nós temos uma convidada mais do que especial, que é a Silvia, a minha psicóloga do ano passado. Então, Silvia, se apresenta aí para o pessoal aí. Sim, Gabriel, né? Eu gostaria de agradecer o convite. A minha apresentação, né? Eu sou psicóloga, eu tenho 18 anos de formação e experiência profissional. Eu me formei na Unimep, né? 2002. Depois eu fiz especialização em cinesiologia no SEDES, em São Paulo. Portanto, eu trabalho, né, com referencial teórico junguiano numa abordagem corporal, né? Também trabalho essa questão do corpo na clínica, né? Legal. E, gente, é sério, é uma coisa que é muito importante mesmo. Eu até falava com a Silvia, né, Silvia, nas sessões. É muito importante. Eu mesmo tinha um certo receio de fazer terapia e tal, mas isso cai muito, né, em descrédito quando você começa a fazer, porque é muito importante. O Vitor mesmo fazia e me indicou. Então, assim, eu só tenho, igual eu falei pra você, né, Silvia, sem estar gravando, mas eu tenho a agradecer mesmo, porque é muito importante mesmo, assim. E agora, né, igual combinado, a gente vai falar do filme Coringa. E antes que os dois meninos aí eu comece a falar nossas impressões, né, eu queria perguntar ao Silvio. Eu lembro quando eu fui numa sessão com você, e aí eu falei pra você do filme Coringa, que tinha acabado de sair, você não tinha visto ainda, e você falou que tava um reboliço gigante, assim, de todos os psicólogos falando desse filme, né? E eu queria perguntar pra você como que é a impressão de alguém que estuda psicologia, que tem tudo isso em mente, assim, assistindo esse filme. O que assim, passa na cabeça de vocês assistindo isso? Então, Gabriel, quando você me falou do filme O Coringa, eu não pude, né, na época, assisti-lo, porém eu fiquei muito tentada, né? O pessoal ressaltava muito a questão da violência no filme, e, na verdade, o que eu pensei, né? Depois, eu só assisti, na verdade, esse ano eu consegui, né? E na verdade, ele é impactante, né? Ele causa, assim, é um filme que tem esse poder de nos causar sensações, né? Sentimentos, emoções ali que vai do amor ao ódio ali. Então, eu acho que para mim, né? Eu acho que para as outras pessoas também, os outros psicólogos, eles fizeram uma análise, uma leitura, né? Do que esse filme ele propõe, na verdade, né? Sensações ali na plateia, né? Na pessoa que está assistindo assim, é muito interessante, né? É uma série de reações ali emocionais que no dia que eu assisti, por exemplo, eu não consegui dormir. E eu assisti com outro grupo de psicólogos e eles relataram a mesma reação. Eu tive insônia, né? Sonhei. Depois, quando assisti pela segunda vez, que foi ontem, né? Aí já foi como um olhar de psicóloga mesmo. Na primeira vez eu fui como, né, uma espectadora mesmo, que aprecia um filme e sem a profissão. Ontem eu já assisti mais com o olhar da psicologia e foi um pouco menos impactante, né? Mas a princípio me causou muito desconforto, né? E eu acho que é isso que o filme propõe mesmo. Sim, e eu tava até falando com os meninos,
que nessa época de quarentena, onde tudo se torna mais sensível, né? Não sei explicar isso, mas assistindo esse filme eu senti um impacto muito maior agora na segunda vez. Eu tive que parar no meio do filme pra voltar, sabe? Não sei se os meninos tiveram a mesma sensação, que se nessa quarentena ou na segunda vez que vocês viram foi meio com efeito reverso que a Silvia falou. Na segunda vez ela tá mais tranquila. Pra mim, na segunda vez foi mais tenso. Eu parei mais. Com certeza, cara. Nossa, é muito mais impacto. É a terceira vez que eu vejo o filme. Nossa, nesse momento que a gente tá vivendo é totalmente emocional também, né? Não, pra caramba. E Silvia, você falou de a questão de amor e ódio, assim, assistindo o filme. Eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu acho que não só eu, mas as pessoas que eu conversaram sobre o filme também tiveram essa discussão. A gente vê o personagem ali, o Arthur, tal, o Coringa, e tem momentos que a gente, pelo menos eu, né, falando por mim, não, falando pelos meninos também que eu conversei com eles, que a gente torce pra ele. Sim. E o que se deve essa questão, a questão da vítima, sabe? Não sei explicar o que eu sinto assim na hora. Não sei se às vezes também pode ser um problema comigo, sabe? Então eu fico pensando. Sim, essa questão, né, do filme, ele tem essa capacidade, né, de provocar, né, sintomas, reações. Com relação a isso, Jung fala muito, né, ele tem essa função, né. Aí eu entrei um pouquinho na questão de projeções, né, o que na verdade tem mais a ver conosco, né, o que eu estou projetando naquela imagem que me causou tanto incômodo. Tem mais a ver comigo, né. Lógico que cada um vai ter a sua reação conforme o seu histórico de vida, os seus valores, né? O seu contexto social. E na verdade ele causa mesmo, parece uma montanha russa, né? Naquela cena do metrô. Nossa! Trem, ele, na verdade, ali você sente ali pena, né? Raiva, você torce, chega a ser o absurdo de você comemorar, né? Isso que eu acho. Eles mereceram. Exatamente. Eu torci também, bastante. Se vamos falar, eu também vou falar. Eu também acho que torci bastante, falando sério. Mas vai do que ela falou, né? Sim, aí um pouquinho da gente também. Que a gente pensa, né? Isso, é o que a gente acaba pensando, né? Que diante de tal sofrimento, né? Tão injusto aquilo, que ali eu acho que a gente entra em contato com a nossa sombra, né? Sombra, segundo Jung, seria aspectos, né? Mais profundos ali do nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente guarda ali dentro ali da sombra e que não pode ser revelado. Na verdade, ali eu acho que demonstra, né? Tipo assim, olha, eu estou torcendo, eu também tive ódio. Se eu tivesse ali, o que eu teria feito? Eu também teria batido, né? Violado. São aspectos ali da sombra. Ali é uma identificação, né? É tipo o lado sombrio do Star Wars, né? Assim, isso, é o lado sombrio. E Jung tem a percepção dele, né? E o filme, ele é cheio de contradições, né, Gabriel? Vitor e Ricardo. Eu vejo assim, já no início do filme, mostra-se a cidade, né? Que é uma cidade que se contrapõe, por exemplo, a outra cidade de Metrópolis, se eu não me engano, né? É uma cidade assim, Gotham City, é uma cidade assim, escura, suja, você vê os lixos ali, demonstra toda a decadência, né? Aquele lado. E ali tem a primeira cena, já aparece o Coringa, ele todo colorido, tentando demonstrar uma imagem de alegria, né? Em meio àquele cenário mais escuro, né? É o primeiro contraponto ali. Eu não sei se vocês perceberam o início do contraste, né? Sim. Contraste, isso. E eu acho que o autor, ele quis dizer um pouco isso também. Ele trabalha muito nessa questão, né? Ali, a cidade demonstra toda, né, a decadência, né? Que algo ali agreve dos coletores, né? Eu acho que demonstra um pouco esse cenário não sei se vocês percebem isso no filme. E ali já vai mostrar
que algo muito ruim vai acontecer. Então o filme, as cenas, eles vão ganhando uma intensidade, né? E ali a loucura, vamos dizer assim, do Coringa vai ganhando força, vai ganhando forma, a intensidade, né? Aqueles processos psíquicos vão assim se acentuando e aquilo vai ganhando força. Ô Silvia, e é igual você falou, a questão de Gotham City, ela mesma acaba sendo uma personagem, se eu posso dizer assim, sei lá, um cenário muito importante no filme, porque mostra no filme, assim, ao meu ver, não só a questão do abandono da questão do Coringa, né, mas o abandono plural, né, coletivo, da sociedade, poder público, familiar, da questão do estado mínimo, quando você vê que as pessoas estão cada vez mais cortando a questão ali das sessões de terapia do Coringa, dos remédios. A gente também tem a figura do Thomas Wayne, que é o pai do Batman, que, né, se você pegar ele, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia histórica aí da sociedade com questões neoliberais, assim, gigante, né? Gigantesca. Até o Vitor pode falar melhor sobre isso, que ele é mais voltado a essa questão de economia. Não é, Vitor? Não pode fazer essa analogia gigante? Sim, é perfeitamente plausível você... Esse filme, você conecta muito bem com uma perda total de interesse do Estado de aplicação de certas políticas sociais, né? Que literalmente você percebe, é um abandono do Estado. Ah, mas o Estado, ele pode intervir mal, tá, mas o Estado tem que intervir de alguma maneira no sentido de colaborar com a vivência das pessoas, né? E daí a gente tem a conversa da psicóloga lá da assistente social psicóloga com o Coringa, que falam, eles não ligam pra gente. Que é o total... Pra mim, esse filme me lembra muito a década de 70, no auge da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan. Né? Isso, quando... Ela também, antes de ela tomar o poder, que ela foi ministra da Educação, ela corta até leite das crianças na Inglaterra, entendeu? Coisas desnecessárias. Então, me vem um pouco na memória, quando eu estava assistindo esse filme, né, sobre essas perdas de confiança, esse neoliberalismo jogado, que você joga a pessoa, né? E não é só na assistência, é também na questão de empregos. A vida está difícil para todo mundo. Ninguém tem emprego, você perde carro, você perde casa, você perde isso, você perde aquilo, né? Eu acho que o filme demonstra isso. E a gente tem o contexto do filme também, que, assim, o crack, por exemplo, nos Estados Unidos começou nos anos 70, e nos anos 80 é o pico, que é onde passa o filme. Então a gente vê toda essa questão da sociedade abandonada, né, pelo Thomas Wayne, pela política em volta, e também a questão das drogas na rua, a questão do abandono geral, né, igual você está dizendo. Achei bem interessante. E eu acho que, complementar que o Vitor falou também, que a questão do Estado, do indivíduo, né, é muito presente no filme quando a gente vê os encontros dele com a assistente social, né? Aí no início do filme, ele tá lá conversando com ela, tentando entender suas dificuldades lá, né, psicológicas. E aí, no decorrer do filme, a gente vê que o Estado corta, né? Numa cena lá, ela fala com ele assim, olha, Arthur, o Estado não tem investimento mais para garantir os seus remédios, e aí a gente vai cortar isso aqui. E aí eu faço uma pergunta, quando o Estado, isso é dever do Estado, né? Isso está dentro da Constituição, você garantir saúde para as pessoas, né? Saúde mental nesse caso, o Estado simplesmente, igual o Vitor falou, ele joga esse indivíduo para onde? Né? Não tem lugar para esse cara, né? Ele não quer saber disso, ele passa por cima, né? Sim, tá nem aí. É uma falta de empatia ali, né? Ali a questão da invisibilidade, né? Não só na questão do transtorno mental, da doença mental. A gente vê isso também em outras, né? Em outros segmentos, em outras áreas, mas a invisibilidade, né? Esse sujeito, ele não existe, né? Ninguém quer olhar para ele. E a falta de empatia também dos profissionais, ali no filme também, da profissional, também ali fica acentuada, né? Ele quer alguém que o escute. Uhum. Eu percebi isso nela também. Ela é bem metódica, né? Ela não tem um sentimento assim
humanizado, vamos dizer assim. Só que também a gente pode também, se você pensar na psicóloga, que ela parece meio que até um robô na frente dela, assim, dele, né? Você pode também, assim, se você for fazer um esforço, assim, sair do sentimento do filme e se colocar no lugar dela, você vê também que é uma pessoa que tá trabalhando em um lugar completamente abandonado, né? E com certeza não tem estrutura nenhuma, a questão de salário. A gente vê também o desânimo não só na cara do Arthur, né? Mas também dela, né? É da sociedade, né? Você percebe isso lá. Na verdade, quem tá bem são os financistas do mercado financeiro lá, aqueles 3 caras que ele matou, né? E que a galera do Bruce, do Tom, do pai do Batman, né? Toda essa elite financeira e econômica. Então, pra mim, assim, é evidente, mas o resto... Ela também é uma vítima do sistema, né? Sim, exatamente. Eu só tive essa visão porque eu sou professor de escola pública. Eu também somos vítimas. Somos vítimas também. Às vezes a gente quer fazer mais, mas o sistema não permite, né? E aí fica a sensação de impotência. Eu acho que no rosto também dela, aquele rosto expressa também uma impotência, né? Ô Silvia, agora aproveitando até esse gancho que você falou, assim, uma pergunta pessoal. Por mais que a gente tenha assistido o filme, essa questão da profissional e tal, sentindo essa impotência no filme, você, assim, como uma psicóloga brasileira, né, trabalhando no Brasil, você se enxergou ali assistindo? Sim. Qual foi o seu sentimento, assim? Embora eu já trabalhei no serviço público, né, Gabriel, acho que eu já comentei, mas em outra função, né? Hoje eu trabalho numa instituição privada, mas assim, a sensação de impotência também é grande, né? Porque a demanda é muito, muito maior e o sistema mesmo acaba não dando conta e criando assim, né, situações que faz com que a gente se sinta assim impotente mesmo, né? Eu vivo me questionando, mas será que é essa psicologia que eu aprendi, que eu quero, né? Que as pessoas necessitam? Essa questão da psicoterapia breve, né? Funciona para alguns casos, mas para outros não, que precisam de uma psicoterapia, um atendimento, um acolhimento a longo prazo. E assim, na verdade, o governo, né, os países, falando em Brasil, deveria se investir mais na saúde mental do brasileiro. Sim. Mas é uma coisa muito alta, porque ele é diferente de uma doença. Por exemplo, quando você quebra uma perna, você vê a pessoa com a perna quebrada. Quando trata-se de uma doença mental, você não vê. E a questão, por exemplo, da questão do trabalho, né? Saúde mental e trabalho. A pessoa que é acometida, né, por uma doença mental, a expectativa de vida dela acaba sendo menor e ela não tem essa produção, né? Diferente, por exemplo, uma pessoa que quebra uma perna, ele leva um tempo e depois tentam readaptá-lo, ele volta ao trabalho. O doente mental não. Ele tem uma vida sem vida. Viver assim, sem a saúde mental. É muito complicado. Eu acho que só estando mesmo no lugar de uma pessoa que vive, né, com transtorno mental, como no filme, ele é ridicularizado, ele é humilhado, ele a todo momento, inclusive lá no programa, né, ele é chamado por quê? Porque ele é estranho, ele é ridículo, e o Coringa, ele percebe isso, né, e a raiva que vai sendo alimentada, né, e ali no final aquela cena na verdade, ele acaba devolvendo aquilo que ele recebeu, toda a raiva que ele passou, né, todas as humilhações, por isso ele é aquela sequência de cenas, né, violentas. Eu acho que quando ele mata pela primeira vez, ali ele ganha o poder, ali ele se identifica, né?
com poder. E a questão também, acho que eu falei pra você, mas olha, até me arrepiei aqui, eu lembrei de uma coisa. A experiência minha assistindo esse filme no cinema foi uma coisa surreal, porque parecia assim que eu tava assistindo um filme, sei lá, 5D, que a pessoa interagia com a tela. Por exemplo, a questão toda isso que a gente está conversando, que o Ricardo e o Vitor falaram da sociedade, que você complementou, tem cenas no Coringa que eu acredito que o Todd Phillips, lá que é o diretor, fez pra mostrar mesmo que o cara tá acabado psicologicamente e tal. Mas a gente via pessoas no cinema dando risada em momentos que não eram para dar risada, sabe? Meio que... como eu posso dizer? Meio que pareciam atores que estavam menosprezando o Coringa dentro do filme, sabe? A questão, por exemplo, quando aparece o anão. Quando aparece o anão, a galera, nossa, gargalhava da risada, mas o cara não tinha feito uma piada. A questão da risada do Coringa, a questão das piadas lá que ele não conseguia fazer, é todo mundo dando muita risada ao mesmo tempo. E quando o filme critica a sociedade que a gente vive, a gente se vê dentro de um cinema que tá fazendo exatamente o que a galera tá fazendo com o Coringa dentro do filme, entende? Isso eu achei muito tenso. O diretor, ele foi brilhante, né? O filme é brilhante. E na verdade, as pessoas, quando falam, o Coringa, as pessoas tinham uma expectativa, né? Aqueles filmes... heróis, né? E justamente ele faz o contrário, né? Ele não traz o herói, a imagem do herói, do Batman, por exemplo. Ele traz a imagem do excluído, do fracassado, né? Sim. Assim, as pessoas, eu acho que não esperavam. Então ali o primeiro impacto negativo, ele rompe com isso, né? O autor, quando ele propõe o filme, as cenas, a cidade escura, né? É uma cidade que, na verdade, ela está em decadência e ela traz assim uma desesperança, né? Não há esperança ali. Algo ali que sem esperança e sem perspectiva. Ele vai caminhando para isso. O Coringa não é dada a chance, em nenhum momento é dada a chance dele. Ele até tenta, por isso que a gente fica com pena, né? Uhum. Ele tenta, mas não é dada a chance em nenhum momento para ele demonstrar o seu trabalho. Né? Você vê que naquele momento também que ele se vê ali vestido de palhaço com as crianças, ali parece que ele curte, ali é uma alegria, parece uma genuína alegria ali. Mas ali a arma, novamente, a pessoa que dá a arma para ele, né? Isso faz a gente perguntar. Olha cena essa cena, sim. E a responsabilidade, né? De você dar uma arma para uma pessoa que não está em condições, né? Mentais de possuir, de obter, né? É o caso do Brasil, por exemplo, quando a liberação da arma, né? Uhum. A pessoa tem sanidade mental. Sim. Nossa. Né? Meu Deus do céu. Complicado. Então, o que eu ia falar é o seguinte, eu até perguntar a Silvia também se ela concorda com essa ideia. Que é, no filme, a gente percebe que o indivíduo, né, no caso o Arthur, que sofre com dificuldades, né, psicológicas, a gente vê que o filme traz isso, né? O indivíduo, ele é produto dos problemas dele, os problemas que ele tem são produto da sociedade, do Estado e dele também, né? Ou seja, eu acho que a questão do transtorno que ele tem lá vem um pouquinho do trato que a sociedade tem com ele, por isso que a gente torce para ele também, e a questão do Estado, ou seja, para mim, um indivíduo que tem doença mental ou que tem essas dificuldades, ele nunca está sozinho, seus problemas não foram desenvolvidos sozinho, como por exemplo, não sei se a Silvia já chegou a olhar, mas creio que sim, tem uma área da psicologia social, né? E ela pensa que a culpa do indivíduo estar assim, né, também é por conta do trabalho, dessa relação social com as pessoas, né? E o filme mostra isso. Eu queria saber de você se é isso mesmo, se isso é culpa do indivíduo, ou se é culpa de todas as esferas sociais também. Ricardo, essa sua pergunta ela é bem interessante
e bem atual, né? E gera uma grande discussão dentro da própria psicologia, porque a gente entende, né, o ser humano como biopsico, social e espiritual também, né? Vamos acrescentar aí. Então, assim, tem a questão do meio, né? O quanto esse meio oferece condições para aquele indivíduo, para que ele cresça, né? De maneira saudável, o quanto esse meio favorece isso, se ele já tem uma predisposição, né? Por exemplo, a gente pode falar assim, uma criança, por exemplo, como o Arthur, né? Sofreu maus tratos, ele já tem fatores de risco ali, pelo fato de sofrer maus tratos, né? Pelo assédio, né? Abuso sexual, né? E abuso. Então, sabendo disso, eu acho assim, o Estado deveria oferecer um tratamento, né? Não gosto de usar essa palavra tratamento, mas assim, algo que é como se ele tivesse que ser assistido, acompanhado, para ver se essa doença já vai aumentar ou não. Ele tem que ser assistido. Cabe ao Estado garantir isso. É dever, né? Obrigação do Estado não desamparar a população, principalmente em se tratando de doença mental, né? Porque a questão da doença... Cumprir, né? Cumprir, mas cumpre muito precariamente, né? E não tem assim um planejamento, algo assim, um projeto a longo prazo. Eles atendem a demanda do jeito, a verdade é essa. E também a questão do transtorno mental, geralmente as pessoas que sofrem de transtorno mental, elas têm uma carência na questão da escolarização, né? Da educação. Alguns são analfabetos, por quê? Porque eles não conseguem, né? Essa parte cognitiva fica um pouco prejudicada. Então, quando ele chega ao médico, ele fala, olha, doutor, eu estou sentindo algo estranho. Ele chega num plantão, por exemplo, né? Não psiquiátrico, mas, né, E aí o médico, né, jeito ali das condições que ele tem, ele também tem que atender uma demanda grande, ele olha, prescreve lá alguma medicação para o estômago, para a cabeça, né? E essa pessoa vai embora, e de repente, o que essa queixa de que ele está sentindo algo estranho e que ele não consegue dar nome a isso, ele vai embora, e pode ser o início de uma depressão, algo mais grave, que ele não soube nomear, né, pela questão, às vezes, da dificuldade, né, de se expressar ali. Você vê o Coringa, ele tem essa dificuldade. Eu tenho até uma citação aqui que vou fazer para vocês, dele, que ele fala assim: o que você consegue quando cruza um doente mental, solitário, e a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Né? Ele pergunta aquele cara lá do programa. E é o que você está falando, né? E o filme também traz um pouco dessa questão da psicologia social, que o cara também o indivíduo que tem transtorno mental, né? Ele é produto da sociedade também, né? Também. Então por isso que a gente fica do lado dele, assim, vamos colocar, né? Isso, entra até a constituição genética, né? Mas os meios também influenciando esse indivíduo. Tem a questão biológica também, né? Você falou, muito forte. A gente não desconsidera, mas ele é produto desse meio, porque nós somos seres que precisamos do outro, né? Às vezes é o outro que diz quem nós somos, então nós não somos uma ilha, nós precisamos das relações. Vejam agora as crianças em época de pandemia, isoladas, né? Eu estou vendo pelos meus filhos, né? Ainda bem que tem a irmã para brincar, se não tivesse. Então eu vejo o quanto a gente precisa dessa socialização, dessa sociedade, né? De relações saudáveis, né? De espaços de atendimento, né? De uma escuta, né? Não precisa ser uma escuta especializada, mas uma escuta que empática, né? Uma escuta que você possa perceber a dor do outro. Você não precisa ser psicólogo para oferecer uma escuta, né? A escuta especializada, sim, mas as pessoas hoje perderam ou não querem, não conseguem mais escutar a dor do outro. Ô Silvia, e eu percebo isso que você disse, eu percebo em sala de aula. O Ricardo deve perceber também.
é um abandono tão grande em parte do Estado, com a questão, todas as questões, né, vamos colocar aqui, que abrangem o indivíduo, principalmente mais pobre, né, que daí a gente, pobre não, classe mais baixa, pobre. A gente tem que pensar o seguinte também, que em sala de aula, a gente, além de ser professor, a gente também tem que ser psicólogo, sabe? Eu percebo muito isso, não é, Ricardo? A carência é tanta, né? É uma carência muito grande e assim, a gente percebe dentro de sala de aula também questões que vão muito além. Por exemplo, já tive um aluno que era maltratado pela mãe, a mãe espancava ele, não lembro se ele tinha... se ela tinha problema com álcool, enfim. Ele chegava toda vez assim, aluno de 6º ano, chegava com o olho assim... inchado, falando que foi no futebol, mas todo mundo da escola sabia, entre outros alunos e outras alunas que tinham problema de abuso sexual com padrasto, sabe? Coisas assim, que eu tô falando aqui, que são super pesadas, mas é a realidade. Eu percebo muito em sala de aula que esse abandono reflete tudo. E se você colocar assim, na história recente do nosso país, porque muita gente pega a história e pensa, não sei quantos séculos atrás. Não. Vocês já ouviram falar naquele sequestro do ônibus 174? Vocês lembram disso? Sim. No Rio? No Rio de Isso. Janeiro? Enfim. Ao vivo, a morte, né? Isso. E, por exemplo, esse assalto, esse sequestro, né? Que foi do Sandro. O Sandro, que era esse menino que fez todo o sequestro, era um morador de rua de 21 anos. Que o pai biológico abandonou ele e o Sandro presenciou o assassinato da mãe dele aos 8 anos, sabe? Então, colocando tudo isso aí que você falou, Silvia, e a questão dele ter se tornado morador de rua depois, usuário de droga, a gente pensa essa questão do abandono com a questão psicológica, porque eu lembro que depois que o Coringa saiu, houve muita comparação do Sandro, desse episódio que aconteceu no Brasil, com o próprio Coringa. E pensando nisso, eu queria até falar com o Vitor essa questão econômica que a gente encontra no Brasil, né, que a gente já encontrou no Brasil, na história do Brasil, a questão de você pegar essas pessoas marginalizadas da sociedade e colocar em manicômios, assim como a gente pode fazer uma comparação até com os presídios, né, Vitor? Colocando nisso, o Brasil não tem uma... É difícil ter um país que tem uma história de relação boas com essas pessoas que necessitam de apoio, né? Mas eu queria fazer uma pergunta também. Silvio, como é que você, dentro das suas possibilidades, como é que você enxerga dentro da década de 80, né, 70, com a redemocratização do Brasil, tudo, né? A gente tem uma luta antimanicomial no Brasil. Hoje em dia ela está cada vez mais forte, ela vem ganhando cada vez mais espaço, e em 2003, acho que no início de 2000, você tem acho que algumas leis, né, que proíbem tudo. Queria saber como é que tá se andando, se os psicólogos ainda estão embrenhados nessa luta, como é que tá assim, esse panorama pós a organização de leis antimanicomiais, novas estruturas, né? Agora não é mais a pessoa que vai até o lugar, né? É uma rede de serviços que se coloca. Mais ou menos a minha pergunta é bem assim. Sim, essa questão da desinstitucionalização, né? Do doente mental, né? O movimento continua, né? Cada vez mais os manicômios, né? Eu acho que já nem existem mais, existem uma outra nomenclatura, mas assim, eles acabaram transferindo, mas sem também propor, acho que algo mais sólido. Hoje são os CAPs, né? São centros de atenção, né? À saúde mental. E aí há o envolvimento das famílias. Eles colocaram também um atendimento mais humanizado, em que a pessoa, né, acometida pelo transtorno, ele possa ter aquele espaço como um espaço de acolhimento, com profissionais como TO, psicólogo, assistente social, e a família, trazendo a família. Ele não fica mais isolado, né? Isolado de tudo, né? Da família, do contato social. Nisso, acho que o filme
eu não sei se vocês já assistiram, da Nise da Silveira, que é uma psiquiatra brasileira. Ela sim, já vi. É um filme muito interessante também, em que ela é pioneira, Sensacional o filme. Sim, ela é. Ela rompe com os padrões, e tem uma cena do filme que ela fala também, olha, eles precisam sair, eles precisam sentir. Ela leva os doentes mentais para um passeio num bosque ao ar livre. Algo que todo mundo parece assim, que pela história, né, quem que era o louco? Era visto como ele estava possuído pelo demônio, ele tinha poderes, né, sobrenaturais, tudo era assim, eles não sabiam entender ali a questão da doença mental. E aí decidem, né, olha, vamos oferecer um tratamento humanizado, mas isolamento. Só que lá era também, eles eram destituídos de todo o poder, né? Perdia, eu acho que essa questão da cidadania, né? E ficavam confinados, até que, né, vem esse movimento da reforma psiquiátrica, que havia também casos de muito abusos, né? Eu acho que é o que está acontecendo também com relação aos dependentes químicos. Se você fizer uma pesquisa no Google e olhar as casas de dependências, né, de dependências químicas aí que oferecem, só que também o número de maus-tratos, né, de falta de estrutura, de falta de regulamento, né, com relação à Anvisa, à prefeitura, casas clandestinas que oferecem esse serviço, porém sem nenhuma estrutura. Às vezes não tem nenhum profissional médico, nenhum psicólogo para dar esse acompanhamento. É um caso assim que merece ser visto também pelos órgãos, né? A gente vê na mídia também vários casos de abuso, de violência com relação a pessoas que sofrem desse transtorno, né? De uso abusivo de álcool e drogas. E Silvia, você trouxe para o Brasil a discussão. Eu não sei se vocês... os meninos já que a gente viu junto, mas não sei se você já viu aquele documentário, Holocausto Brasileiro, né, gente? É isso mesmo, da Daniela Arbex. Isso. Que acho que fala dos manicômios de Minas, eu acho do Brasil, né? Barbacena, sim. Eu não vi, mas eu vi comentários. Nossa, Silvia do céu, assim, você fica chocado, né, gente, com as questões que... Sim, e é como eu te falei, Gabriel, não precisa buscar, né, na história aí tão próxima, né, mas se você olhar essa questão de internações de dependência química, eu particularmente, né, tive uma experiência e eu vi que realmente são depósitos de pessoas, né, que não se oferece tratamento, somente se isola da sociedade, mas sem acompanhamento, um tratamento efetivo que possa recuperar, as casas de recuperações, né? Melhor dizendo, que não se recupera, assim como o presídio, né? Qual que é o objetivo de se ter um presídio? Entendi. Seria a ressocialização, né? Sim. No caso dos drogadictos, seria essa recuperação, né? Tratar a questão, né, do uso, né, abusivo de álcool e droga, mas eu não vejo esse tratamento, eu vejo mais como no Brasil parece que é uma forma de se ganhar dinheiro. Sim, através do psíquico, né? E Silvia, você falando disso, me veio à mente o último episódio nosso e o primeiro. A gente falava como que o Dias, lá no México, ele, quando vinha outras nações pro México pra exportação, pegar as coisas e tal, como que ele pegava os indígenas e meio que limpava ele da cidade do México para causar uma boa impressão. A gente falando disso, a questão dos manicômios, a questão do presídio, a gente vê como que parece ser uma limpa, né, da sociedade, como se colocasse as pessoas dentro de uma caixa no meio da cidade, assim, como se fosse uma limpa para continuar um processo de desenvolvimento maravilhoso na cidade, só varrendo as pessoas, né? Eu só queria, Gabriel, fazer uma ressalva com relação à questão da loucura. Como eu trabalho
esse viés junguiano, que traz toda essa questão da simbologia, ele traz a questão do arquétipo, né? Arquétipo seria aquele modelo primordial, aquilo que está no inconsciente de todos. E aí fala-se muito do arquétipo do louco. Então, a sociedade sempre buscou maneira de afastar o louco dos outros. E o que leva a se afastar é o medo de enlouquecer também, porque quando a gente olha para uma pessoa que ela está assim transtornada, a gente tem medo, a gente se afasta, mas não é dela, o medo dela é o medo daquilo de entrar em contato com a nossa loucura, porque o louco ele rompe com as normas sociais, né? A loucura é um caminho aberto para o inconsciente se manifestar, e se o inconsciente se manifesta, sabe lá o que pode vir, né? Então, assim, a primeira manifestação psíquica a vir à tona seria a sombra. Se abre essa porta do inconsciente, vamos dizer assim, ou seja, tudo aquilo que está reprimido ao longo de toda uma vida, podendo ver a luz do dia, né? E aqui tem uma citação de Nichols, em 1995, ele fala assim: o louco se acha em tão estreito contato com seu lado instintivo que não precisa olhar para onde vai no sentido literal. Sua natureza animal guia-lhes os passos. O louco, nas cartas aqui de tarô, é retratado como se tivesse olhos vendados, o que lhe enfatiza ainda mais a capacidade de agir antes por introvisão do que pela visão, utilizando a sabedoria intuitiva em lugar da lógica, né? O louco, assim, é imortal, pois ultrapassa as barreiras sociais. E aqui há uma pergunta, né? O que acontece quando temos contato com essa imagem arquetípica? Por que a imagem do louco nos causa tantas ali emoções? Que foi o que o filme trouxe, né? Ele vai se enlouquecendo, né? Ele vai entrando cada vez mais em contato com aquele inconsciente, se tornando cada vez mais impulsivo, né? E que efeito simbólico tem o louco sobre nós? É uma pergunta, né? E Silvia? E Vitor? Silvia, você acha que isso que você acabou de dizer é muito ligado à questão de toda aquela discussão que é super ampla, mas eu queria só fazer uma provocação de que o filme pode fazer uma apologia à violência? Eu pergunto isso porque, assim, muita gente fala sobre isso. E assim, quando muita gente vê o Coringa, fica tão em choque que meio que demoniza. Assim, o Coringa é um exemplo, né? De um monte de filme, de arte, enfim. Mas coloca o Coringa como assim: não assistam esse filme porque ele faz apologia à violência. Você acha que poderia ser essa questão uma pessoa com medo de encontrar esse lado sombrio dentro dela? Sim. Entrar em contato, né, com essa questão que está dentro de si, porque ali você também começa a torcer, você entra em contato com o seu lado. Quando você fala aquela cena do trem, provoca o quê? Provoca indignação, provoca tristeza, provoca raiva, que é o que está acontecendo. Se a gente entrar a nível de Brasil, você vê os pronunciamentos, né? Nossa. Essa questão do louco, né? O louco dentro de nós, porque o louco, ele não tem regras, né? Ele rompe. O inconsciente, ele não tem essa censura, né? E o medo de entrar em contato e de repente descobrir que eu também tenho esse lado dentro de mim. E aí, como é que eu freio isso? Como é que está a minha saúde emocional, né? Mas falar que o filme faz apologia, eu acho assim que na literatura, né, não há nada estatístico que comprove isso. Eu pesquisei e não dá para associar essa questão de um filme, né, que passa a imagem de violência e esteja associado a comportamento. Você pode ter uma excitação, né? Você entra em contato com alguns conteúdos inconscientes, mas não podemos afirmar que assistir o filme poderia gerar um comportamento de violência, né? O indivíduo já pode ter isso com ele, né? Sim, pode ser que ele tenha uma predisposição aí entre as questões, fatores genéticos, biológicos,
Mas mesmo assim, né? Uhum. É um movimento que eu vejo. Vocês acham que o filme faz apologia ao... Eu acho que ele retrata, né? Traz como reflexão. Eu também sou mais essa ideia de retratar o que já está estabelecido, né? Sim. Concordo com você plenamente dentro disso. Ele não faz apologia também, não. Ele mostra a realidade, né? Eu acho que o pessoal distorce muito essa questão. Ele está mostrando a realidade, o que uma pessoa sofreu, o que ele passa, né? E é importante a gente analisar isso também. Eu também acredito que não tenha nada a ver, porque eu acredito que quando a arte se limitar a ter medo de retratar algumas coisas, acredito que não seja mais arte, né? Acaba sendo uma hipocrisia. Porque se a arte, tô falando de cinema, de filmes, de música, não retratar o que acontece na realidade, fica uma coisa falsa, porque a gente vai fingir que não existe. E o problema não é o diretor, o ator que foi lá e colocou isso na cabeça das pessoas. A obrigação de fazer com que essas pessoas assistam o filme e não tenham a mesma reação do filme é do Estado como um todo, do governo, das figuras públicas, para abraçar todo mundo, não do ator que está fazendo o papel dele ali, né? Sim, e aí só complementando do louco, né, na cena, quando entramos em contato com nossa resposta, não precisará ser tão irracional e não temerária, com medo de que nosso louco interior se manifeste. O louco fornece o espírito ou o ímpeto para a ação, e é isso que nós vemos no filme, né? No final da cena, ele nos inflama, né? E o Coringa faz isso quando ele passa a cena do fogo, né? A cidade em chamas. O louco se movimenta para dizer que precisamos olhar para ele, ou que é preciso romper com as regras que nós colocamos, a nossa prisão interna, né? E daí o louco traz à tona elementos da sombra, né? E quando eu falo de romper com algumas regras, eu me lembro de uma situação que eu pedi exoneração de um cargo e o médico... eu tive que fazer o exame demissional, ele falou assim, você está louca? E aquilo ficou, né? Eu falei assim, gente, mas eu tô louca, eu tô tentando, né, sair dessa loucura, porque eu tava me sentindo muito aprisionada naquela função. Uhum. E ele justamente me traz o contrário, você está louca? Então, talvez eu estivesse, porque ali eu quis quebrar com uma prisão interna, né? Era como eu estava me sentindo. Nossa, é uma reflexão assim que a gente, na sociedade onde a gente é só mais uma ferramenta, né, de todo o sistema, se a gente querer sair um pouco, a gente é dado como louco, e porque não está fazendo com que aquilo flua, né? E é também a gente vive um momento também, ali tem a cena do Coringa, que é muito bonita também, bonita e forte, né? É uma das primeiras cenas que ele está em isolamento, ele está vestido de palhaço e ele olha para o espelho, mas ali o autor foi muito feliz, ele joga, ele filma, e o Coringa, ele sorrindo, né, para o espelho, mas depois que a câmera volta para a pessoa do Coringa, o personagem, é uma lágrima descendo, né? Então ele tentando demonstrar uma coisa que a gente tenta através das redes sociais, mas por dentro, a hora que a câmera volta na pessoa do Coringa, não mais para o espelho, a lágrima escorrendo, né? Demonstrando que ele estava em assim, um sofrimento muito grande, mas tentando demonstrar um outro estado, né, de consciência. Incrível, o filme é incrível. A figura do Coringa, de certa forma, aquela loucura, ele traz a libertação, porque ali ele se liberta. Quando ele se transforma em Coringa, se você ver a subida dele na escada, ele impotente, frágil, curvado, ele sobe a escada, derrotado, fracassado. E na hora que ele se veste, né, ali, ele incorpora mesmo a questão do Coringa, ele interioriza, ele desce as escadas, que daí ele faz aquela dança, né? Como um momento luminoso mesmo, de força, de empoderamento.
Ali ele rompe com o sofrimento, porque ele era todo momento ali condicionado pela mãe, né? Você tem que ser aquele que faz as pessoas felizes. Ele não pode entrar em contato com a tristeza dele. E a raiva tinha que ser reprimida a todo momento. E ali eu acho que aquela cena, a última cena, em que as pessoas resgatam ele, é a libertação de toda opressão, de toda essa humilhação, né, que a minoria vive. É uma libertação, as pessoas se identificam e ali ele fica como que a imagem do herói, né, que se contrapõe ao Batman, né? Ao Batman ficou o arquétipo do herói. Ali, de repente, o Coringa, né, na loucura dele, na insanidade dele, ele liberta aquele padrão de comportamento que ele tinha. Ali eu sinto como foi um processo libertário. Eu ia perguntar só sobre uma cena que ele tá com a mulher, quer dizer, que na verdade ele não estava, né? No filme a gente vê isso. Seria uma psicose ali? Aquela alucinação dele que ele estava junto com uma mulher? Então, ali, ouvir outras análises, né? Pode ser que sim, que na verdade os autores eles não quiseram deixar um diagnóstico assim para o Coringa. Ele traz traços, né? Ele traz ali traços de depressão, de um comportamento ali antissocial, mas ali eu entendi como se fosse uma fantasia amorosa, né? Que ele projeta em relação àquela figura. Me parece mais uma questão da fantasia. Poderia se chamar de alucinação, né? Que alguns episódios depressivos trazem. Aí eu não sei falar para você, mas eu vejo mais como a alucinação ela é concebida como uma percepção de ter visto, ouvido, tocado, provado ou cheirado algo que não estava realmente no local. A percepção real de um objeto que não existe. Ou seja, são percepções sem um estímulo externo. Podemos ter alucinações auditivas ou alucinações visuais, né? Poderia ser uma alucinação ou uma fantasia mesmo, né? E ali parece, eu me lembrei muito do filme Mentes Brilhantes, né? Nossa, já assisti, muito bom. Muito bom aquele filme. Muito bom. Uhum. Eu perguntei porque minha avó aqui, ela tem esquizofrenia, né? Ela toma remédio, muito tempo, ela faz tratamento. E às vezes ela tem algumas alucinações. Aí eu liguei com o filme também. Por isso que eu te fiz a pergunta. Sim, no quadro de alucinações, nos quadros de esquizofrenia, são muito frequentes, né? Ter as alucinações, tanto auditivas quanto visuais. Mas no caso do Coringa, pode ser que sim, né? Pode ser sim, tratar-se de questão de alucinação, até porque ele tem um histórico de internação, né? Então, assim, para se ter uma internação, deve ter algum quadro, sofrer de algum transtorno mental grave, que pode ser uma esquizofrenia, né, um transtorno afetivo bipolar, uma depressão mais severa, que exige esse isolamento a fim de não oferecer risco para a pessoa que sofre, né, e nem para outras pessoas que convivem. Gente, Silvia, muito obrigado de verdade aí pelo seu tempo com a gente. Nossa, rendeu pra caramba aí, mas assim, te agradecer imensamente, viu? Sim. E a questão também, só para colocar, né, a questão da música do filme, né? Ah, sim. A música do Frank Sinatra, né, que traz uma questão mais, né, triste, melancólica, e a música Can We Kiss Forever? Podemos nos beijar para sempre, né? Aí eu vou só citar um trecho aqui da música. Eu tentei te alcançar, não posso esconder. Quão forte é a sensação quando nos entregamos. Eu atravesso o oceano da minha mente, minhas feridas estão se curando com o sal. Todos os meus sentidos se intensificam. Sempre que eu e você conversamos, eu atravesso o oceano da minha mente, mas no final eu me afogo. Você me puxa para baixo. Cheia de vergonha quando você chama meu nome. Senti dor quando você veio. Eu acho que essa música é tocada na cena do espelho, né? Eu acho. No banheiro? Isso. No espelho, né? Ah, tá.
É uma música que, na verdade, assim, eu acho que o autor foi muito feliz também, né? Ele pensou em tudo, a orquestra, o som, né? Que ele fala um pouco da questão do violoncelo, e depois ele coloca só o violoncelo, e depois ele vai colocando a orquestra, né? E aí o som do violoncelo ele já não é tão percebido, ali já vai mostrando um certo caos, né? A música vai crescendo à medida que a insanidade do Coringa o Arthur a insanidade dele vai crescendo também. Ele pensou em tudo, né? A música no filme é sensacional, as músicas. Silvia, muito obrigado, viu? De verdade. Eu agradeço, um bom domingo pra você. Falou. Pra você Obrigado, também. você Valeu, também. gente. Bom Essa domingo. foi o segundo episódio aí, Coringa. Valeu, gente. Até mais. Até mais.